Felipe Luiz chuta o balde em coletiva. Alguns torcedores já pedem demissão do treinador. Será que é para tanto? O Alacian e Samuel Lino pedem desculpas à torcida após eliminação precoce nos pênaltis. E mais, Jorginho desabafa. Conheça a agenda de jogos do mês de agosto. Flamengo vai enfrentar o Internacional pelo menos 3 vezes. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vou deixar aqui o link no comentário fixado do SofaScore, que é o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. E o QR Code para você apontar a câmera do seu celular. Baixe de graça e concorra ao manto do Mengão neste mês de agosto. Eu quero aqui desejar uma excelente quinta-feira para todos vocês, de muita paz, de muita saúde. Ainda com a cabeça inchada, não consegui dormir direito e para completar, uma alergia que eu vou contar uma coisa para vocês. Nada é tão ruim que não possa piorar. Mas a gente vai se recuperando aí aos poucos. Daqui a pouco, inclusive, estarei na S1 Live, né, falando dessa eliminação precoce do Flamengo na Copa do Brasil. Tudo sobre o Mengão, que foi eliminado ontem para o Atlético Mineiro nos pênaltis, mas até que apresentou um bom futebol, sobretudo no primeiro tempo. O Flamengo foi agressivo, fez o primeiro gol numa jogada trabalhada, com o Everton Cebolinha, que precisava marcar para readquirir confiança, né? Acho que o ataque do Flamengo trabalhou bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, como vem acontecendo nos jogos, o Flamengo tem uma caída de rendimento e as alterações também não ajudaram. As entradas do Saul, do Samuel Lino e também do Arrascaeta. A escalação que começou como uma surpresa para o torcedor, né? Com o Alacian de titular, revezando ali com o Pedro no ataque, né? E o Cebolinha no lado esquerdo, Plata no lado direito. Funcionou bem, o Flamengo conseguiu agredir o Atlético foi inofensivo na primeira etapa, não criou pânico a equipe do Flamengo, e o Flamengo tem a terceira vitória seguida lá na Arena Gonzalo Plata. Só que esse controle rubro-negro não foi suficiente para vencer o Atlético por 2 gols de diferença ou eliminá-los nos pênaltis. Mas, gente, eu inclusive falei isso no meu pós-jogo ontem. O Flamengo não foi eliminado ontem, tá? O Flamengo foi eliminado no jogo do Maracanã, quando o Felipe Luiz levou a campo aí uma escalação sem Jorginho e Arrascaeta, ou seja, sem criatividade nenhuma no meio-campo, né? Os dois ficaram no banco, o Flamengo não foi capaz de fazer o seu dever de casa, não conseguiu se impor e ainda perdeu para o Atlético Mineiro com um erro do Léo Pereira. E aí o Atlético levou para Minas Gerais a vantagem do empate e poderia perder por 1 gol de diferença, que a partida iria ainda para os pênaltis, e foi o que aconteceu. Então, num conjunto da obra, numa disputa de 180 minutos, o Flamengo deixou a desejar em casa. E ontem não bastou só jogar bem, tinha que vencer por 2 gols de diferença ou passar pelos pênaltis. E aí começa o problema. Muita gente ontem falando dos gols perdidos, o Flamengo inclusive teve chance de matar o jogo, uma bola com o Pedro dentro da área, ele pegou mal na bola ali, era gol certo. Uma jogada também que o Alacian, a bola pegou na cabeça dele, ele não estava esperando, poderia ter sido o segundo gol do Flamengo, né? Muitos gols perdidos e as alterações no segundo tempo não surtiram efeito. O Flamengo não conseguiu repetir a intensidade e o jogo que fez na primeira etapa. Porém, o peso da classificação ficou aí nas costas do jovem Alacian, de apenas 20 anos. Ontem eu estava acompanhando as redes, cada barbaridade que eu vi, que eu lia, que eu ouvia, que eu preferi ficar fora, né, das redes. Fui, gravei meu conteúdo, fiz a minha live, gravei meu vídeo aí pra gente, falando, dando a minha opinião, né, sobre a partida, mas tem uma galera aí que já tá passando dos limites, né. Detonaram o Alacian pela cobrança, do jeito que foi, eles perderam
não só o Wallace, mas também o Samuel Lino desperdiçaram aí as duas cobranças. Numa ordem de cobradores, os mais experientes abriram e converteram suas penalidades, o Arrascaeta, o Jorginho e o Saul Niguez, e depois na lista tinham dois garotos, o Samuel Lino, que chegou, né, como reforço, e o Wallace. Os garotos até se desculparam nas redes, né? Vou começar aqui pelo Wallace, que disse: a vida me ensinou a dar a volta por cima, ver que após a tempestade o sol brilha, que a dor não dura para sempre, é só acreditar. Peço desculpas à nação e farei de tudo para dar alegria que vocês merecem. Já o Samuel Lino utilizou as redes para dizer isso aqui, ó: trabalhar muito mais. Não era assim que eu queria que essa noite terminasse. Ainda mais com o apoio tão grande da nação longe de casa. Espero muito em breve poder retribuir à altura o carinho impressionante que recebi nesses primeiros dias como jogador do Flamengo. Vocês só merecem o melhor. E eu digo aqui que o Wallace não teve culpa de desperdiçar a cobrança de pênalti. É um garoto, está fazendo aí uma transição para os profissionais, está sendo lapidado, vai evoluir, vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar. Isso é normal, isso é natural. Os jogadores experientes erram, né? E eu acho um exagero colocar a culpa em cima dele. Eu acho que o culpado é quem o colocou para cobrar o pênalti. Sendo que nos últimos 3 jogos contra o Atlético Mineiro, ele vinha pilhado. Tinha problema com o Hulk, tinha problema com o Lianco, com o Everson, enfim, com quase todos os jogadores defensivos do Atlético Mineiro. E o que o Wallace vem pecando é a questão do excesso, mas eu não escalaria para cobrar um pênalti decisivo. A bola do jogo, né? E o Filipe Luís, na minha opinião, errou nessa escalação aí dos pênaltis. Tinham jogadores experientes ali que poderiam encerrar essa série de 5 cobranças. Bom, o Felipe eximiu aí, né, de culpa o Wallace ser perguntado sobre o jovem de 20 anos ter sido escolhido para cobrar o 5º e último pênalti e acabar desperdiçando. O Felipe disse: eram os jogadores que batem melhor, que estavam disponíveis, estavam mais confiantes para bater. Eu mesmo já errei, né, estando muito confiante em disputa de pênalti. Pênaltis são pênaltis. A linha é muito fina entre a vitória e a derrota. A única coisa a dizer é que sinto orgulho dos jogadores que foram lá pegar a bola com coragem para bater, afirmou Filipe Luís, saindo em defesa do Wallace, e disse mais: ele é um jogador que tem muita personalidade, não se esconde, não se acanha para ninguém, ele tem sido o foco das atenções, mas Lianco não é santo, Everson não é santo, Hulk também não. Eles provocam, entram nessas coisas de jogo. No futebol de alto rendimento, ninguém quer perder, e é assim mesmo. Desde que não tenha violência, tudo bem, os dois times querem ganhar. O Atlético venceu, o Wallace fez uma grande partida, fez o que estava no plano de jogo, ele tem personalidade e muito futuro pela frente. Aí, eu só queria dizer aqui, em relação ao Wallace e ao Samuel Lino, os dois jogadores que perderam aí os pênaltis, postaram em suas redes pedindo desculpas à torcida e dando a cara a tapa. Pouca gente faz isso, né? Muitos se escondem, inclusive trancam os comentários. E ninguém ali privou o comentário, as contas ficaram abertas, ninguém se omitiu, e isso é muita personalidade que eu vejo. E digo mais, não se acovardar nas adversidades. E tanto o Wallace quanto o Samuel Lino vão decidir muitos jogos para o Flamengo até o fim do ano. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Então não coloco culpa nos garotos, né? Enfim, são coisas do futebol que acontecem. Felipe também fez um desabafo ao ser perguntado se foi a melhor atuação do Flamengo desde que retornou da Copa do Mundo de Clubes, e ele rebateu com veemência o que chamou de narrativa de que o clube está mal desde o Mundial e disse: aqui o Felipe começa a chutar o balde na coletiva. Se for o melhor jogo após a Copa do Mundo de Clubes, essa semana que acompanha as narrativas que se criam de que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo de Clubes, se pegam 60 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo foi completo e dominante. O primeiro tempo do Ceará foi um espetáculo. O primeiro tempo do Santos foi bom. O jogo contra o Fluminense foi controlado, eles não chutaram no jogo. Desafio vocês a olharem quantas goleadas o Cuca levou nos últimos 5 anos, para vocês verem se é fácil jogar contra a defesa do Cuca. Se resume tudo em uma simples frase: meu time está bem, vão ter jogos melhores e piores, vão ter desfalques, lesões, vai jogar uns dias mal, outros bem. O importante é saber o que está sendo feito dentro de campo. Eles sabem
bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Esse é o meu trabalho como treinador. Isso não se resume ao momento. Quando a gente ganhou do Galo no Brasileirão, eu li que éramos líder pós-mundial. Sobre as cobranças da torcida, e tem muito torcedor já pedindo a demissão do Filipe Luís, o que eu, particularmente, acho um exagero, mas o torcedor tem direito aí de pensar e falar qualquer coisa. As cobranças do torcedor do Flamengo, rede social, aqui o Felipe chuta o balde de forma detonando os torcedores de redes sociais. E ele disse: as cobranças do torcedor do Flamengo, rede social, eu nem comento, é uma selva. Se você se guiar pelas redes sociais, não está a verdade ali. Estão pessoas colocando tudo para fora. A verdade está no estádio, quando você joga e o torcedor tem a forma de transparecer o que está sentindo com vaias, aplausos e protestos. Como falei para o seu companheiro, sou muito racional com o que está acontecendo. No jogo contra o Ceará, onde a gente foi muito criticado, foi um grande primeiro tempo. Grandíssimo primeiro tempo contra um time que venceu o Cruzeiro fora de casa. Sempre falo para os jogadores a realidade de uma maneira racional. O Flamengo hoje é líder do Brasileiro com um jogo a menos. Essa é a verdade. O Flamengo não vai jogar bem sempre. Aí o Felipe continua. Aí quando não joga bem, a responsabilidade é toda do treinador. Eu sou o responsável por fazer esse elenco jogar bem. Lido muito bem com as críticas. Eu sou muito racional com o que está sendo feito. Muitas vezes gosto de falar para eles. Por mais que perca o jogo e jogue bem, ao contrário, se joga mal e ganha, eu falo também. Só a longo prazo vamos saber o que vamos conquistar. Temos 6 meses ainda e não podemos deixar uma onda nos levar para baixo do mar. Temos que colocar a cabeça no lugar, saber o que temos feito, se estamos dominando os jogos, atacando e defendendo bem, criando chances, se nossa fase defensiva está boa ou ruim. Com isso a gente seguia para tentar vencer os jogos e continuar evoluindo dentro da competição do brasileiro, que é muito larga e ainda faltam muitos jogos. Sobre prioridades e obrigação, Felipe disse: me desculpa, mas somos obrigados a trabalhar o máximo possível e dar a vida pelo Flamengo. Ganhar a gente não controla. Ninguém controla. Nem eu, nem o Abel Ferreira, nem o Cuca, nem o Leonardo Jardim. Nossa obrigação é dar a vida pelo escudo do Flamengo e colocar o Flamengo como prioridade. O elenco nos dá a condição de brigar pelos títulos. Esse grupo vai lutar até o fim. Eu tenho fé, confiança nesses jogadores. Eu confio a minha vida neles e que vamos fazer aí uma boa temporada até o final. Tá aí. Filipe Luís, de cara limpa, chutando balde, detonando algumas situações, mas comprometido aí, né, com a sequência da temporada, os títulos que ainda restam, as competições Brasileiro e Libertadores da América, agora tem um peso maior, né? Agora a pressão aumenta a cada jogo. Cada jogo do Brasileiro é uma final. Agora, sábado contra o Mirassol, já vai ser uma grande decisão. A torcida não vai entender legal o empate em casa. Ah, mas é o Mirassol, não interessa. Depois de uma eliminação, tudo fica mais... como é que eu posso dizer? Mais difícil, né? Não tem mais paz. Agora, trabalhar para vencer todos os jogos, para ser campeão, conquistar os objetivos da temporada. Bom, após 9 anos, o Flamengo não ficava de fora das quartas de final da Copa do Brasil. Última vez que isso aconteceu, ele foi eliminado em 2016, quando foi derrotado por Fortaleza na segunda fase. Desde então foram 2 quartas de final, 2 semifinais e 4 finais, sendo 2 delas se sagrando campeão, 2022 e 2024. Após a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo se reapresenta hoje, não tem folga pra galera, 15h30, 3h30 da tarde. Os jogadores que foram titulares estarão na academia fazendo um trabalho regenerativo e os jogadores que não entraram em campo estarão hoje no Ninho, trabalhando com o Filipe Luís, já avisando esse compromisso de sábado, véspera do Dia dos Pais, contra o Mirassol no Maracanã, 18h30. Sábado, o Flamengo entra em campo 18h30 pelo Campeonato Brasileiro. O Jorginho, ele desabafou após a eliminação e chegou a defender também os perdedores, né, das penalidades, Samuel Lino e o Alacian. Vamos acompanhar o forte desabafo de Jorginho. Queria ganhar e você pode ver pelo jogo que a gente fez, que a gente foi pra cima, criou, tentamos ganhar o jogo. Infelizmente futebol assim é virar a página e daqui a poucos dias já tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro e é erguer a cabeça e sempre adiante. Qual o clima no vestiário depois dessa eliminação, Jorginho? Toda derrota sempre, digamos, machuca, né? Normal, a gente joga pra ganhar, a gente quer ganhar. E hoje é um dia que
você acaba saindo de uma competição que a gente queria continuar jogando, mas a mensagem é clara, é erguer a cabeça, continuar trabalhando e continuar jogando para ganhar. Jorginho, como foi a conversa ali com o Samuel Lino, lá, Luciano, e como foi a decisão também na ordem da cobrança de pênalti, né? O Luiz foi perguntado sobre isso na coletiva, lá, Luciano, um jovem, que ficou com a última cobrança, uma responsabilidade maior. Como vocês conversaram depois com eles ali para dar uma força? Eu já errei pênalti, quem não errou, todo mundo que joga futebol e bate pênalti vai errar um certo momento. O importante é levantar a cabeça e com certeza eles têm o apoio do grupo que confia muito neles e trabalhar para que na próxima acerte, e com certeza a gente vai estar do lado deles nesse momento e não deixar eles cair agora. Jorginho, a torcida tem dificuldade de entender essa questão do desgaste que vocês lidam nessa temporada tão pesada de jogo decidido o tempo inteiro. Mas o que significa essas datas a mais que vocês vão ter agora em competições que são muito pesadas também, muito prioritárias para o Flamengo? E o que dizer para a torcida no momento em que eles estão machucados, são muito exigentes, mas que a temporada continua? Machucados também estamos nós. O que a gente tem que fazer agora é não dá para ficar reclamando, chorando, e trabalhar mais forte ainda, recuperar o máximo possível as energias e estar pronto para cada jogo que vir para poder ganhar, e é o que a gente vai tentar fazer. Jorginho, o fato de poupar alguns jogadores no primeiro jogo pode ter sido crucial para o resultado final. Desculpa, não entendi. O fato de poupar alguns jogadores no primeiro jogo pode ter sido um fator crucial nesse último jogo? Então, agora essa é a pergunta que fica pela... Caramba, coloca mais para trás isso daí, cara. Essa é a questão que fica pelo resultado final, né? E futebol é resultado. Se tivéssemos ganhado, com certeza essa pergunta não seria feita, mas são opções que a gente teve e infelizmente o resultado de hoje foi assim. Como eu já falei, virar a página, aprender e continuar trabalhando forte. Aí, gente, eu concordo com as palavras do Jorginho. Acho que ele foi muito lúcido, né? Protegendo o grupo e dizendo que nem tudo está perdido, ainda tem muito objetivo nessa temporada, e eu tenho certeza que o Flamengo vai conquistar aí alguma coisa grande em 2025. Bom, vou trazer aqui a agenda de jogos do mês de agosto para você. Mirassol, sábado, dia 9, no Maraca, pelo Campeonato Brasileiro. Depois é uma sequência de Internacional, segura aí. Dia 13 de agosto, quarta-feira, o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América, no Maracanã. Depois o Flamengo embarca para Porto Alegre e enfrenta 2 vezes o mesmo Internacional. No dia 17, pelo Campeonato Brasileiro, lá no Beira-Rio, e no dia 20 de agosto, jogo da volta das oitavas de final da Libertadores da América, também no Beira-Rio. Depois desses 3 jogos em sequência contra o Internacional, o Flamengo volta ao Rio de Janeiro e recebe Vitória no Maracanã. E no dia 31 de agosto, o último dia do mês, o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã, também pelo Campeonato Brasileiro. Vou dizer uma coisa para vocês, se o Flamengo não ganhar todos os jogos, esquece. Mirassol agora sábado, dá para fazer 3 pontos. O Internacional no Maracanã, pela Libertadores, dá para vencer, levar uma vantagem lá para o Sul. O Inter domingo, dia 17, lá no Beira-Rio, dá para vencer também, pelo Brasileiro. E o Inter dia 20, dá para o Flamengo vencer também lá e classificar para as quartas sem passar mal, sem sustos. Vence o Vitória no Maracanã, no dia 25, e vence o Grêmio no Maracanã, no dia 31. Se tiver algum resultado contrário aqui, esquece. Ah, Rafa, é muita pressão. Os caras não são máquinas. Mas olha só, olha aqui. Vamos lá. O Mirassol, eu acho que é o adversário mais difícil do Flamengo nessa agenda aí de agosto. Porque o Mirassol tá certinho, 5º colocado, em casa é imbatível, vem fazendo jogos interessantes fora, mas o Flamengo vence o Mirassol. Internacional, o time que mais vem oscilando neste momento. Roger Machado tá lá a ponto de ser demitido. Não ganha de ninguém o Inter. O Inter é uma baba. Não conseguiu ganhar do Fluminense. Vai ganhar de quem? Né? Perdeu ainda pro Fluminense, perdeu em casa pro Fluminense, empatou ontem no Maracanã. Fluminense que vinha de derrota em todos os jogos pós-Copa do Mundo de Clubes, né? E o Inter tá aí nessa oscilação e um time realmente muito mal. Então se o Flamengo não passar por cima do Internacional,
vai passar por cima mais de ninguém, né, gente? Esquece tudo. Vitória no Maracanã. Pega o Vitória da Bahia no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, dia 25. E pega o Grêmio no dia 31. Pelo amor de Deus. Né? Não é uma agenda difícil, é uma agenda que dá para o Flamengo fazer aí o seu papel e conquistar pelo menos 12 pontos no Campeonato Brasileiro, Mirassol, Inter, Vitória e Grêmio, e dá para classificar diante do Internacional na Libertadores da América e avançar para as quartas. Vamos com tudo, hein? A pressão vai aumentar agora a cada jogo. Grande abraço para você, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!